Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Estúdio Cast, o seu podcast do Estúdio, a sua escola de pós-graduação em odontologia. Hoje estamos aqui com a Érica. Olá, pessoal. Satisfação estar hoje aqui no nosso Estúdio Cast. Hoje só a mulherada, né? É isso aí, a Primeiro mulherada episódio. dominando, né, Érica? Hoje a gente vai conversar sobre harmonização orofacial. E a gente está aqui com uma referência na área, a Cláudia Almeida. Bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês, conversar um pouco hoje sobre o que a gente faz no nosso dia a dia clínico, trazendo muita ciência aí por trás da ROF, que tem bastante. E vamos lá, estou aqui pronta para esse bate-bola, para esse bate-papo. Isso aí. Vamos trocar bastante e aprender, né? É, com certeza. Aprender bastante. Cláudia, o que levou você a escolher a ROF? Foi sua primeira especialidade? Como é que foi a tua trajetória? Então, Gisele, minha história na ROF é bem engraçada, até curiosa. Eu falo que tudo começou, apesar da ROF não existir ainda na fase da minha graduação, mas tudo começou, talvez, com o meu perfil de graduanda. Eu acho que lá atrás, na minha fase de graduação, eu ouvi uma vez uma frase, uma pessoa uma vez me falou assim, você está na sua fase esponja. Você está naquela fase da graduação que o que aparece você pega, você vai para todas as monitorias, você faz projeto de pesquisa em várias áreas. E eu fiquei pensando naquilo ali, eu falei, é verdade. E algumas coisas a gente faz e nem se identifica e serve até para você saber do que você não gosta. E aí me formei com aquela coisa de, eu quero estar pronta, quero estar uma profissional aí qualificada, pronta para o mercado. Depois que eu me formei, de imediato, eu já emendei na minha primeira especialização, que foi de implantodontia. E ali eu acho que talvez quando eu terminasse a implantodontia que eu estaria pronta. E aí, quando eu acabei a minha primeira especialização, eu vi, achei que eu ia estar pronta agora, mas isso não chegou ainda, né? Então, vamos lá buscar mais coisas, conhecer mais a odontologia. A gente está dentro de uma profissão que tem um leque muito grande, né? E até então a ROF ainda não existia. E aí eu falei, vou fazer um curso de prótese agora. E aí fui para uma pós de prótese. E aí entrei num aperfeiçoamento de prótese, comecei a trabalhar na área de prótese também, além da implantodontia. E quando eu estava terminando a pós de prótese, eu já estava pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer depois? Né? Porque aquele anseio de estar pronta, ele sumiu e eu percebi que, na verdade, o importante não era estar pronta, era estar em desenvolvimento, era estar ali buscando conhecimento sempre, né, me reciclando profissionalmente. E aí eu vi que a fase esponja não durou só a graduação, né? Ela segue comigo até hoje, inclusive. É isso. E aí, quando eu terminei ali o curso de pós, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com ensino, com dar aula e tal. Eu falo que eu não escolhi ser professora, eu acho que foi uma coisa que aconteceu porque tinha que acontecer. Na minha fase de graduação, eu não me preparei para isso, eu não tive essa vivência, quero ir para uma vivência completamente acadêmica para dar aula e tal. Aproveitei todas as oportunidades, mas não tinha um foco em ensinar. Aconteceu depois de formada, como tudo que acontece ali, que surge, eu falo, vou para ver até se eu não gosto, né? E aí eu fui das minhas primeiras aulas ali, entre a especialização de implante e o curso de pós de prótese, percebi que eu gostava daquilo ali, eu falei, não, então agora eu vou fazer um mestrado quando terminar o curso de prótese. E aí comecei a buscar alguns programas de mestrado e encontrei o programa de mestrado da Unesp, da Estadual de São Paulo, no campus de São José dos Campos. Me inscrevi para fazer o processo seletivo, passei, fui aprovada, e aí veio aquele frio na barriga, né? Você se inscreveu num programa que não é na sua cidade, você vai agora todo mês para São Paulo, ficar algum tempo lá, depois voltar para trabalhar, enfim. Segui com esse desafio, né? E no momento que eu estava ali, na fase que eu estava no mestrado, foi quando eu me deparei com a harmonização orofacial pela primeira vez. Por isso que eu conto a história toda longa, né? Para vocês entenderem todo o contexto. Então, quando eu estava no mestrado, eu conheci uma profissional que já trabalhava com algumas coisas da área, né? Que, na verdade, a especialidade ainda não existia, porque isso era lá entre 2017 e 2019, mas já se tinha alguma pesquisa ali com toxina botulínica. E aí eu olhei aquilo, procurei me inteirar um pouco daquilo ali e vi que eu me interessava pelo assunto, pelo tópico. E aí não tinha especialização ainda naquela fase, porque a ROF não era ainda uma especialidade da odontologia. E eu aproveitava as minhas idas para São Paulo para o mestrado para fazer cursos curtos.
cursos de curta duração, para conhecer. Realmente, nesse primeiro momento, eu queria conhecer. E eram cursos de toxina botulínica, às vezes cursos que entregavam conteúdo de toxina com preenchedor e bioestímulo em 3, 4 dias de curso. E aquilo ali, eu brinco que foram meus anos sabáticos na ROF, de 2017 a 2019, porque eu fiz vários cursos na área para conhecer o contexto, mas eu não atuava na área, porque a gente não tinha ainda a resolução do conselho respaldando o cirurgião dentista para atuar com esses procedimentos. E aí, fui num CIOSP em 2019, e foi lá, durante o congresso, que saiu a resolução, e ali sim eu comecei a pensar em outras possibilidades. Como eu já vinha fazendo o curso, me preparando, né? Eu falei, não, agora eu acho que é o momento. Eu gosto, eu preciso agora pegar todo esse conhecimento que eu estou adquirindo nos cursos e levar para o meu dia a dia clínico e aproveitar, talvez, essa fase aí que eu estou finalizando o mestrado para já começar também a buscar ensinar nessa área que eu gosto. Sim. E aí eu comecei no meu dia a dia clínico a atender os meus pacientes ali em 2019. Eu falo que de 17 até 19 foram anos que eu só tinha 5 pacientes. Eu aprendi as coisas no curso e tratava minha mãe, minha irmã, minha cunhada, Ótimo. minha sogra e minha tia. Eram só essas 5. E aí os pacientes da clínica às vezes pediam, mas eu vi que você fez um curso. Então eu falo, não, por enquanto eu ainda não estou atuando nessa área. E aí uma vez que realmente veio a resolução, que eu estava respaldada pelo conselho, comecei a atuar. E paralelo a isso, ali em 2020, pós-pandemia, Ézio do estúdio conversou comigo, o estúdio estava começando, ele falou, Claudinha, vamos montar um curso de curta duração, mas um curso que traga tópicos da ROF, e você é a pessoa que eu confio para isso, estou vendo a forma que você trabalha e tal. E aí ele me deu esse desafio, eu falei, vamos, mas me dá um tempinho, me dá aí uns 2 meses para eu formular, para eu preparar o curso. E aí surgiu a primeira turma de imersão em toxina botulínica. Isso foi uma coisa que eu tive bastante cuidado na hora de construir esse curso, porque os cursos que eu fiz lá naquela fase do mestrado eram cursos de curta duração, mas que tinham uma proposta de entregar muita coisa em pouco tempo. E o aluno muitas vezes saía meio confuso, de é muito conteúdo, eu acabei não conseguindo aproveitar, né? Então, a gente focou num tópico e criamos a imersão de toxina botulínica com o objetivo de entregar o máximo sobre aquele tópico durante a carga horária do curso. E aí, desde então... E era um curso laboratorial ou era um curso em pacientes? Era um curso que o primeiro dia era todo teórico laboratorial e o segundo dia a gente fazia atendimento a pacientes. Que então, legal. era bem completo. É um curso que, apesar da curta duração, era bem completo por se tratar de um curso que focava num único tópico. Sim. Então, a gente teve muitos feedbacks bem positivos, né? A Erika chegou também. Inclusive o meu, eu fiz o curso. Isso, ela foi aluna. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Que bom, Érica. E aí, voltando ali para minha trajetória, né? Porque, como eu cheguei, como eu escolhi a ROF, e aí desde 2020 eu estou realmente debruçada na harmonização orofacial, atuando clinicamente na área, ensinando na área, continuo estudando a área, né? Porque a gente não para de estudar nunca. Sempre. Aquele anseio de estar pronta não faz mais parte da minha trajetória. Eu acho que é buscar desenvolvimento sempre que possível e se desenvolver aí, seja qual for a área que você decidir seguir. E eu sigo buscando me reciclar, estudar a área. Estou fazendo doutorado na área de ROF, então sou doutoranda em harmonização orofacial. Estamos aí. Que ótimo. É muito importante, né, assim, a gente trazer sempre a ciência para dentro de toda a área, né? Especialmente a área de saúde, a gente está lidando com pacientes. É fundamental, né, sempre entregar o que há de melhores evidências, né? Do ponto de vista da odontologia, essas evidências são presentes, vocês buscam as informações dentro dos próprios profissionais de odontologia atuando. De onde vêm, né, as informações científicas, Cláudia? Gisele, essa pergunta é muito boa. Assim, eu falo que eu sou uma profissional metódica. Então, hoje, o que eu levo para o meu dia a dia clínico, o que eu ofereço para o meu paciente, o que eu ensino ao meu aluno, é tudo aquilo que tem embasamento científico. Perfeito. A gente passou por uma fase na harmonização orofacial, toda aquela fase ali de início, onde ainda não se tinha especialidade estabelecida, que a gente corria para publicação e para a ciência,
o que existia, que era baseado nas publicações médicas, realmente, que foram de grande valia. Qual foi o ano, Claudinha? Desculpa interromper, o ano que... Da resolução? Da resolução. 2019. 2019. Tá? Então, até ali, a gente tinha essa literatura, né? e essa limitação, que a gente não podia, de fato, atuar com o respaldo do Conselho. Estava tudo, na verdade, meio obscuro. Não se sabia o que podia, o que não podia. Então, eu preferia não fazer nada, porque se não se tinha realmente o Conselho do nosso lado dizendo, isso aqui você pode. Eu dei uma recuada e esperei a coisa se organizar para, de fato, atuar na área. E aí, uma vez que veio essa resolução, que veio todo esse respaldo, abriu uma grande porta também para a ciência. Né? Porque se a gente não tinha publicação como cirurgião dentista na área, porque a gente, teoricamente, não tinha o respaldo do Conselho para atuar na área, uma vez que vem a resolução, a gente tem possibilidade, inclusive, de publicação. Isso. E aí começou um movimento com os profissionais que já estavam ali na área e que talvez já tinham algum interesse e alguma aptidão, né? Porque eu falo que ciência, essa coisa da publicação, você tem que gostar, não adianta. Sem dúvida, não é para todo mundo. Não é para né? todo mundo, exatamente. A gente sempre fala isso, doutorado, né, é muito duro, mas é fundamental para quem ama, né, para quem ama fazer ciência. Exatamente. Né? Então, a gente começou um movimento ali com alguns profissionais que a gente sabia que tinham o mesmo perfil, e um foi dando a mão para o outro. Um amigo de São Paulo falou assim, Cláudio, vamos publicar na ROF. Então, eu falei, vamos. E aí, a gente foi aos poucos, se organizando, né? Trazendo ali publicações de relato de caso clínico num primeiro momento. As revistas ainda eram revistas que não se abriam completamente ao cirurgião dentista enquanto profissional para publicar em harmonização. E hoje, graças a Deus, a gente já tem isso muito diferente, né? A gente está aí, estamos em 2025 e a gente hoje já tem publicações extremamente consolidadas. Esse ano a gente tem um artigo publicado com um dos principais anatomistas do mundo, que é o Sebastião Cotofana. Esse artigo, a publicação dele foi um estudo prospectivo, que a gente fez toda a metodologia aqui no Brasil. E essa publicação foi uma publicação muito disruptiva. Primeiro, pela revista que ela foi publicada, um jornal médico, tá? Segundo, pela forma que tudo aconteceu. É um grupo de 4 cirurgiões dentistas brasileiros, eu sou uma delas, e todos os outros autores, eles são médicos da equipe do anatomista Cotofana, e a gente se uniu em prol da ciência para você ver que lá fora essa barreira não existe, porque é ciência, né? E a gente fez uma publicação assim, que está sendo muito bem repercutida. Assim, a gente recebeu agora em abril da revista o selo de... Nosso artigo está entre os 10 mais lidos da revista. Que lindo, ótimo. Parabéns. Muito obrigada. E a gente está notando que o movimento está crescendo, que a gente está tendo cada vez mais ciência na harmonização orofacial, cada vez mais pessoas preocupadas com ciência, não só com, eu quero fazer para ter o meu antes e depois para postar no Instagram. Isso é importante? Muito. Mas não é só isso. Acho que a partir do momento que a gente tem técnicas respaldadas, que a gente tem aí embasamento científico, que a gente tem aí até mesmo casuística sendo publicada, isso endossa ainda mais nossa especialidade. Sem dúvida. Então, hoje a gente vive um momento muito diferente. Tem uns amigos meus que até brincam que quando chegaram era tudo mato e a gente está começando a organizar a coisa. E, claro, não é um trabalho de uma pessoa só, somos muitos profissionais focados e engajados nessa parte científica também, né? O próprio programa de doutorado que eu participo hoje, ele é o primeiro programa de doutorado em harmonização orofacial. Então, também tem uma equipe muito comprometida em trazer essa especialidade para um patamar de doutorado, né? Então, hoje a gente está num contexto muito diferente. Ai, que bom. Mas lá atrás a gente tinha muito essa dificuldade, né? De publicar, de ter coisas feitas por cirurgiões dentistas. Eu acho que é um ponto super interessante que muita gente não sabe que existe, né? Assim, especialização em ROF, um curso aí de 2 anos, né, Cláudia? Qual é a duração normalmente? São 18 meses. 18 meses, né? 18 meses de curso, que é um período muito longo, né? Porque você está lidando com anatomia, então é muito importante estudar, né? Você, assim, acredita que... Qual a diferença, né? Quando uma pessoa vai buscar
a especialidade. Qual é a diferença de cursos de curta duração, de longa duração? O que você indica para uma pessoa, para outra fazer? Porque a gente tem muitos alunos, né, que querem entrar na área, mas não entendem muito bem como é que por E o que é que capacita começa, também, né? Qual tipo de Sim. curso vai te capacitar e te deixar seguro para limite. fazer determinados procedimentos e tal? Quais são os tipos de curso que tem hoje em dia também, né? Para a ROF. Perfeito. A gente tem cursos de curta duração e, assim, sempre que alguém me procura pedindo sugestão, eu quero começar a atuar na área, o que é que eu faço? Eu sempre pergunto, qual que é a sua ideia? Como que você quer atuar na área? Você quer ter a sua especialidade e ter procedimentos ali que complementem a sua especialidade? Ou seja, sei lá, Érica é periodontista, mas ela quer complementar os casos dela com um sorriso gengival com toxina, modulando ali um sorriso gengival que talvez a pério entregou um mega resultado, mas não o suficiente, precisa modular músculo ali em volta, e ela quer entender como fazer isso com toxina, mas quer seguir atuando na especialidade dela. Eu vou falar para você, Érica, procura um curso de curta duração. Ela fez a imersão em toxina botulínica, né? E isso vai suprir o que ela precisa. Mas quando o profissional me fala assim, Claudinha, eu quero atuar na área, eu quero atuar com procedimentos diversos, eu quero dominar os procedimentos injetáveis, eu quero ter uma noção de tecnologia, eu quero, de fato, receber o meu paciente, conseguir fazer uma anamnese e ver tudo o que ele precisa, não só focar na toxina, não só focar numa área específica, quero poder trabalhar com fios, quero ter esse entendimento completo e ter a possibilidade aí de associar esses tratamentos para entregar resultados cada vez mais otimizados e melhores. Sem dúvida, o caminho é a especialização. Perfeito. A especialização é um curso que vai te capacitar para procedimentos diversos e, como você muito bem falou, são 18 meses em que o aluno se mantém ali no estudo constante da especialidade. Além do estudo teórico, laboratorial, tem o atendimento a pacientes, que também é super construtivo, né, para que a coisa, de fato, ande da melhor forma. Então, para quem quer atuar na área com segurança, para quem, de fato, quer ser um profissional, eu quero ser um cirurgião dentista que, de fato, atua na ROF e não só complemento casos com um procedimento ou outro de ROF, sem dúvida, a especialização é o caminho. E, Claudinha, e um investimento para a pessoa fazer a especialização? Eu quero fazer especialização em ROF. Então, assim, o que é que eu preciso comprar? Eu tenho que comprar algum equipamento caro? Eu tenho que comprar... O que é que eu preciso investir para fazer a especialização? Diferente da maioria das especializações que a gente tem na odontologia, na ROF você vai precisar se matricular, pagar a mensalidade do seu curso e estar disposto a estar lá presente. Olha aí que maravilha. Em todos os modos. Estudando, exatamente. Porque, assim, a gente não precisa de nada... Tem que levar à disposição. Isso. Não precisa de nada, assim, no que diz respeito a equipamento, diferente de um curso, às vezes, de endo, ou de um curso de implante, que eu precisei investir em toda a parte de equipamento. Porque hoje o que a gente faz na ROF, muitas vezes, acho que 80% do que se faz hoje está voltado para procedimentos injetáveis. Então, até mesmo instrumental. Não se usa quantidade assim, de instrumental. A gente trabalha com muito material perfuro-cortante, que é uso único, né? Então, às vezes, nem essa questão da esterilização, né? São descartáveis mesmo. E aí, eu ingressei na área, me identifiquei, gostei, quero agora começar a trabalhar com uma tecnologia. Aí vai de cada um. Você pode investir em algum equipamento de tecnologia que te preste o suporte que você precisa na clínica, seja um ultrassom diagnóstico, um ultrassom microfocado, ou eu quero trabalhar com um laser, preparo de pele. Também pode investir em alguma coisa desse tipo, mas para começar só precisa realmente da disposição, da vontade de aprender. Né, e tá ali dentro de um curso que te capacite. Como é que funciona em relação à análise desse paciente que chega no primeiro momento, né? Chegou um paciente no seu consultório que está buscando ROF, né? A pessoa, quero fazer harmonização. Mas, às vezes, o próprio paciente não entende muito bem quais são os limites, qual é o escopo. No caso do consultório do dentista, né, que faz a harmonização. Como é que é essa abordagem diagnóstico inicial? O que você pode propor? Como é que são esses limites na ROF? Gisele, eu brinco que os pacientes muitas vezes nem sabem o que é harmonização. Porque, às vezes, eles chegam para fazer um procedimento assim, vou fazer uma toxina.
E aí olha para mim assim, ai, doutora, eu vou fazer a toxina, mas eu não quero fazer harmonização facial, tá? E eu falo, mas o que você está fazendo faz parte da harmonização facial. E isso é meio que culpa de nós profissionais, porque há algum tempo atrás a harmonização ela teve ali, ela foi alavancada por procedimentos de recontorno mandibular, em que os pacientes ficavam muito quadrados, a depender de como era feito aquilo ali. E aí criou-se um estereótipo para a harmonização orofacial. Então, na cabeça de muitos pacientes, a harmonização facial é mexer na mandíbula, né? Era só aquilo ali. E aí hoje eu tenho até um trabalho de desmistificar isso na cabeça do meu paciente, de falar para ele, olha, você está fazendo uma toxina botulínica, que é a harmonização orofacial, mas você não precisa ser transformado. Eu não estou te transformando, eu não estou tirando você da tua fisionomia, a gente está respeitando todos os limites da sua fisionomia. Então, a minha primeira consulta, né, essa consulta de anamnese, de avaliação inicial, é muito uma consulta, às vezes, desconstrutiva, nesse sentido de desmistificar o que é a ROF. E eu falo que o importante nessa primeira consulta é você entender bem qual a expectativa do teu paciente. Porque entendendo a expectativa do seu paciente, você vai entender as limitações daquele caso, você vai entender até onde você consegue ir, o que você consegue entregar, o que você não consegue entregar. Porque às vezes eles devem até chegar com uma foto de um artista. Eu quero isso, né? Eu quero essa ficar boca. com o nariz da Xuxa. Exato. Né? E às vezes não é possível, exato. né? Eu ia até te perguntar isso, assim, como é que você lida com esses pedidos, né? Porque eu imagino que o paciente, eu conheço seu trabalho, eu sei que você é super competente, responsável, devolve essa, procura entregar esse trabalho o mais natural possível, mas eu imagino que você deve escutar muita coisa engraçada também. E eu acho que muita gente que passa do limite, né? Muito. Então, como é que vocês lidam com essa situação de mostrar para o paciente que ali passou do limite e como é que ele aceita isso? Ele aceita bem ou se ele até muda de profissional porque ele não está satisfeito, ou ele vai ver que ali você não topou fazer o desejo dele, né, ali naquele momento. Como é que vocês lidam com isso? Só para complementar uma pergunta também, tem algum programa, né, nesse diagnóstico inicial que você mostrou antes e depois, antes de fazer o procedimento, ou não? Como é que é isso, assim, né, para complementar essa pergunta? Por inteligência artificial, né? Hoje já tem alguns programas. Tem muitos programas que entregam. Sim. Então, a primeira coisa que eu procuro entender é a expectativa do paciente. E quando eu falo em entender, não é só buscando informação aonde ele quer chegar no sentido de tratamento, o que ele quer enquanto tratamento. É entender o que é possível, né? Porque, sim, chegam pessoas com foto de famosos, chegam pessoas com foto da pessoa mais nova. Então, a paciente chega com essa pele. 65 anos, 70 anos, e aí traz uma foto com 20. Eu quero Fala, voltar aos mas 15. olha como eu era. Eu falo, não, eu entendo, mas o tempo passou para você, passou para mim, passa para todo mundo. E hoje a ROF, ela tem muito uma filosofia de gerenciar o processo de envelhecimento. A gente não consegue parar o processo de envelhecimento. Isso é o que eu falo. Eu falo dessa forma para os pacientes. A gente não consegue apertar um botãozinho e dizer, parou aqui, pausou. A gente consegue gerenciar esse processo, trabalhando em cima da situação que o paciente chegou, buscando melhora daquilo ali, né? Sempre, seja um paciente jovem, seja um paciente de idade média, seja um paciente de idade um pouco mais avançada, mais senil. A ideia é sempre deixá-lo melhor, mas melhor respeitando a fisionomia que ele tem. Então, tem certos pedidos que a gente não consegue alcançar. Eu tenho uma paciente que ela brinca, que ela fala assim, doutora, quando a gente for colocar fio, não dá para a senhora colocar de um lado, do outro e dar um nó atrás? Eu falo, não dá. Isso a gente não vai conseguir fazer. Claro que ela fala brincando, e eu respondo brincando também, mas ela entende até onde eu consigo ir, né? Porque eu deixo super claro a limitação de cada caso, sabe, Érica? Eu tenho muito cuidado com isso, porque uma vez que a gente se compromete, eu falo para o paciente, não, isso a gente consegue, isso eu vou conseguir te dar, eu preciso entregar aquilo ali. E quando a gente trabalha com ROF, o resultado que a gente entrega é na face. O intraoral é super importante, mas muitas vezes o que a gente faz no intraoral está lá dentro da boca do paciente, às vezes não está sendo visível ali, né? Mas quando você faz alguma coisa no rosto, na face do paciente, que ele não se agrada, ou que não entregou o que ele buscava enquanto expectativa, é complicado você lidar com isso. Então, muitas vezes, o meu trabalho inicial é de descer a expectativa do paciente. É de falar assim, olha, você está buscando 10, eu consigo te entregar 8 ou 7.
Porque muitas vezes o que o paciente busca não é viável por limitação. Limitação do próprio caso. É um paciente que às vezes já tem muita pitose no rosto, já tem um derretimento muito estabelecido e ele quer um resultado que com procedimentos injetáveis e com tecnologia a gente não vai alcançar. Então, essa primeira consulta ela é bem importante para a gente conseguir alinhar esses pontos e mostrar para o paciente que a gente consegue melhoras, mas nem sempre a gente vai conseguir melhora que entregue tudo aquilo que ele tem de expectativa, porque a maioria dos pacientes chega com expectativa super alta. E aí, complementando aqui a resposta com a pergunta da Gisele, hoje tem vários softwares, vários equipamentos que conseguem fazer uma simulação, sabe o DSD? Então, tem possibilidade de, por inteligência artificial, se fazer uma simulação de como o paciente ficaria. Eu falo que sempre que a gente trabalha com essas simulações, a nossa responsabilidade é aumentar ainda mais, porque se você mostra ali pela inteligência artificial como o paciente e como a gente quer deixá-lo... Ele vai querer aquela entrega, ele vai querer aquela entrega, tá? E aí, isso é bom para você, às vezes, vender o caso, mas você precisa tem que ter cuidado do que você vai entregar. Né? Porque ali, num software de computador, às vezes a gente consegue fazer coisas que, no caso mesmo, a gente não vai conseguir entregar. E você tem visto, assim, no paciente, porque você falou que em 2019, né, o conselho autorizou. A gente está em 25, então o tempo é relativamente curto. Então, assim, os pacientes, eles ainda têm rotulado o dentista como algum profissional que não está habilitado, eles se sentem inseguros ainda. O que é que você percebe? Ele se sente inseguro ainda com o dentista atuando na área? Ou isso já tem mudado? Como é que você vê isso daí? Eric, isso já mudou muito. Eu fico bem feliz em responder dessa forma para vocês, porque há um tempo atrás a minha preocupação era com o que era feito na área, sem respaldo do conselho, porque assim, quando se tem um conselho que te respalda a fazer determinados procedimentos e tem um cirurgião dentista que não segue aquilo que o conselho diz, esse cirurgião dentista ele mancha toda uma classe. Isso. E se ele tem um insucesso que vai para a mídia, ele mancha toda uma classe. Então, isso atrapalhava no nosso posicionamento e na credibilidade que a gente vinha buscando criar com os nossos pacientes. E hoje eu te digo, muito feliz que a coisa está mudando bastante. Os pacientes, eles sentem cada vez mais seguranças, porque a gente tem cada vez mais profissionais sérios, trabalhando com seriedade, mostrando resultados reais e mostrando que é uma especialidade que tem muita ciência, muito estudo por trás, tá? E a gente está ganhando respeito de forma geral, o que é muito positivo. É o que eu falei para vocês da publicação. Né? A partir do momento que a gente tem uma publicação dessa, dois grupos de profissionais publicando em prol de ciência, em prol de trazer técnicas melhores para os pacientes, isso tem um impacto internacional, isso é muito positivo para a nossa classe também. Torna a gente cada vez mais respeitado, traz mais credibilidade, então isso está mudando bastante. Bom, não só o paciente, mas outras classes também, né? Outros profissionais também, né? A gente tem que ser respeitado diante de outras classes também, né? Exatamente. E isso, assim, eu tenho alguns pacientes médicos e são pacientes que entendem que a minha formação me torna competente, né? O que eu estudo me traz competência para atuar como eu atuo hoje. E aí eu fico muito feliz com a confiança desses pacientes que são da área de saúde, que são médicos e que sabem que tem profissionais médicos que também atuam na área, mas que têm essa confiança, né? E que indicam, enfim. Então, isso está mudando bastante. É porque a competência, ela né? O dentista, ele é apto a trabalhar em face, né? A gente estuda tanto anatomia. Exato. E ainda com uma especialização, uma formação bem atuante, você vai fazer bem feito. E profissionais, infelizmente, que não são habilitados, vai ter em qualquer área da vida, né? Nós vamos ter advogados bons, advogados que não são bons, e em tudo, né? Então, por isso que realmente acho que é importante quem vai buscar procurar o currículo daquele profissional, ver o quanto que ele se diferenciou, para poder ter a credibilidade e a confiança. Então, é fundamental. Você vai fazer um curso de especialização, você está muito mais habilitado a ampliar a tua área, né? Então, assim, buscando esse ponto,
quais são os limites da ROF na odontologia? Assim, é possível fazer uma ROF cirúrgica? São mais preenchedores, botox? Como é que funciona, assim, para a gente entender isso? A resolução, quando ela veio em 2019, ela veio exatamente com o intuito de trazer a ROF como especialidade, estabelecer a ROF enquanto especialidade da odontologia, mas também de organizar a casa nesse sentido. Porque não se tinha... Na verdade, ninguém sabia o que podia e o que não podia, né? A toxina pode, se for funcional, mas se for estética não pode. E aí você pensa, cara, se você aplica a toxina com a finalidade funcional, você está aplicando no músculo. Se você aplica a toxina com a finalidade estética, você está aplicando no músculo também. Por que pode funcional e não pode estética? Então, a resolução organizou muita coisa. Perfeito. Então, hoje o que a gente tem baseado na resolução do CFO são procedimentos injetáveis, bioestimulador, toxina botulínica, preenchedores, fios, tá? E existe também uma ROF cirúrgica que tem respaldo da resolução. Só que essa ROF cirúrgica, ela se limita à execução de 3 procedimentos que hoje estão respaldados pelo Conselho, que é o lip lifting, a bichectomia e a lipomecânica de papada. Qualquer procedimento cirúrgico que vá além disso, alectomia, rinoplastia, otoplastia, ainda não tem respaldo do Conselho, tá? Então, por enquanto, o que se tem respaldado pelo CFO são esses 3 procedimentos de lip lifting, bichectomia e lipomecânica de papada, tá? E os procedimentos injetáveis e tecnologias também. Então, a resolução, ela te dá hoje uma visualização, de fato, do que pode ser feito e também do que não pode. Porque as pessoas extrapolaram para mais e para menos também. Tinha dentista fazendo pigmentação de sobrancelha. E, assim, não estou desmerecendo nenhum procedimento, nem nenhum profissional. Mas será que é esse o intuito? Quando a gente busca tratar aí funcionalmente e esteticamente a face, será que é esse o intuito, esse tipo de procedimento que, de fato, a gente está buscando entregar para o paciente? Tá? Então, hoje, na resolução, tem o que pode ser feito e o que não pode ser feito, para mais e para menos. O que não pode ser feito em procedimentos mais complexos, como cirurgias, né? Algumas cirurgias que não estão ainda liberadas, e procedimentos de complexidade menor também, que não devem ser feitos por uma questão de competência profissional e de foco, né? De estudo mesmo. Perfeito. Cláudia, em relação assim, a complicações, né? A gente ouve muito algumas pessoas falando, mas será que o dentista vai saber lidar com essas complicações, né? Porque será que ele vai ter habilitação de resolver? O que pode ocorrer como complicação dentro de procedimentos de ROF? Assim, genericamente, obviamente que a gente não vai pontuar em cada tipo de procedimento, mas como um todo, assim, o que é mais presente em complicações? Como reverte isso? Como você pode se proteger para ter um trabalho seguro, né, no seu consultório? Sim. Complicações que são aí de alta complexidade e mais comuns são as obstruções ou compressões vasculares, né? Quando a gente trabalha com ácido hialurônico, com os bioestimuladores de colágeno, a gente tem risco aí de comprimir ou de obstruir estruturas anatômicas que não deveriam aí ter esse fluxo interrompido, assim, digamos. Com relação ao que fazer, né? Será que o dentista vai saber proceder se deparar com alguma complicação desse tipo? Se for um profissional que tenha uma especialidade, que seja especialista, eu não tenho dúvida que ele vai ter passado ali por um módulo de intercorrência e ele vai, sim, saber fazer, saber intervir e saber dar suporte àquele paciente. Porque o mais importante, gente, é o dar suporte. Sim. Muitas vezes, o que a gente vê aí em mídia, esse sensacionalismo que acontece aí em alguns casos, porque foi um dentista que fez. Às vezes o dentista fica com tanto medo de intervir naquela intercorrência, ou realmente não sabe, porque, enfim, fez cursos menores rápidos, e não teve ali módulos de intercorrência, que ele desampara o paciente. E é aí que está o risco. Tá? Então, quando a gente pensa em intercorrências desse nível, de obstrução, compressão vascular,
Com preenchedores à base de ácido hialurônico, a gente entra com uma enzima que se chama hialuronidase, que é uma enzima que a gente tem no organismo, mas a gente entra com ela extremamente concentrada ali na área e ela tem a capacidade de dissolver, de desfazer esse ácido hialurônico e desfazendo, né, degradando esse produto, a gente consegue restabelecer esse fluxo sanguíneo. E isso precisa ser feito o quanto antes. Então, o profissional ele tem que ter a competência de saber tratar se ele se deparar com intercorrência, mas também ele tem que ter a competência de entender... Saber resolver, né? De saber resolver e até de visualizar. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo uma vez. Eu uma vez estava tratando uma paciente, fazendo um preenchimento labial, e aí eu fiz todo o preenchimento de um lado, eu estava usando cânula, que é um dispositivo que a gente fala que tem um nível de segurança talvez maior, mas tudo depende da área também que você está fazendo e de como você vai fazer ali o teu preenchedor. E aí eu fiz todo um lado, tudo tranquilo. Quando eu fui para o outro lado, fiz o lábio inferior, o contorno do lábio inferior. Quando eu comecei a fazer o lábio superior dela, comecei a notar uma isquemia muito discreta na região do lábio inferior. E ali já me sinalizou ali, me criou um alerta. Eu falei, não, essa isquemia não era para estar aparecendo, eu vou abortar o meu procedimento a partir de agora e vou entrar com hialuronidase. E aí a gente faz um teste alérgico do paciente, né? Quando é um caso assim, que a gente não está com grandes riscos. Se é um paciente que chega na clínica num processo de necrose, a gente nem faz teste alérgico. A gente já realmente entra com a hialuronidase. Fiz o testezinho alérgico, a pápula no braço, ela não teve nenhum tipo de reação. Porém, quando eu injetei no lábio dela, ela teve uma reação de formar um edema muito grande. E ela saiu assim... Ela chegou de um jeito, buscava sair com um preenchimento labial ali bonitinho e ela saiu extremamente inchada e roxa da minha clínica. E essa paciente, apesar de eu ter conseguido reverter ali o processo de intercorrência de imediato, ela ficou desesperada pelo aspecto de edema e de hematoma que ela saiu da clínica. Aí você imagina se eu desamparo uma paciente dessa. Era um pré-feriado, Érica. Era antes, acho que era 9 de outubro. Eu acho que eu ia viajar dia 10 para voltar dia 12. Eu não viajei. Eu falei, qualquer coisa que você precisar, você me liga. Ela chegou em casa de máscara. O marido olhou para ela, tira a máscara que eu quero ver, tira a máscara que eu quero ver. Na hora que ela tirou e mostrou, ele queria botar ela dentro do carro e levar para o hospital. E aí, ainda bem que ela me ligou, eu falei, olha, não precisa, eu tô te dando todo o suporte, isso vai passar. Mediquei, claro que a gente também nessa fase medica. E no outro dia ela já acordou bem melhor, mas óbvio que por uma questão de cuidado, eu chamei ela no consultório. Vem, então a gente passou 2 dias ali, no feriado, inclusive, a gente estava na clínica para dar o suporte a esse paciente. Então, muitas vezes o que acontece é que o dentista, ele não sei dizer ao certo o porquê, talvez... por um despreparo, se não for às vezes um a omissão é por falta de conhecimento isso, mesmo, né? Prefere fugir do que enfrentar não ali. Não só em dentista que a gente ouve isso também na mídia, é exato, né? Gisele. É o profissional que faz o procedimento. Assim, eu vou trazer um pouco para a endodontia, né? Todo procedimento tem o seu risco-benefício. Você vai calcular aquilo e entender que pode ocorrer algo, né, que foge do teu controle. Mas quando você dá o suporte, você falou perfeitamente, assim, eu acredito que é isso, quando você faz segurança para o paciente, como ela se sentiu segura, apoiada, ela vai confiar em você e vai seguir as suas orientações e vai dar tudo certo, né? O plano é esse, né? Exato. Agora, às vezes, a pessoa fica com tanto receio de, ai, meu Deus, e some, desaparece, não, ela vai esquecer de mim. Mas essa segurança vem com o preparo, vem com o estudo, ele não vai sair, né, de uma hora para outra, né? Vem com a bagagem, coisa, né? Com a experiência. Exato. Isso. E só acontece com quem faz. Exato. O cirurgião dentista que atua na ROF está sujeito, o médico que atua com a harmonização está sujeito, então só vai acontecer com quem realmente faz. O ponto é, de fato, alguns casos vieram aí para a mídia, trazendo essa coisa de que foi feito por cirurgiões dentistas, mas aí é para dar uma outra ótica à situação, né? A gente sabe que o ponto não é não é porque o profissional não tem competência, é porque são coisas que podem acontecer. Todo mundo tem artéria facial, tem os ramos da labial superior e inferior, e eventualmente, em alguma situação ali, pode acontecer uma obstrução, uma compressão, com qualquer profissional, seja ele de qual formação for, pode acontecer.
Desculpa. Mulher gosta de falar o tempo todo. É tão legal esse assunto que a gente quer, fica cheio de dúvida. O que você acha que diferencia assim, um profissional, um bom profissional na ROF? O que é que você acha como é que ele se destaca? Né? O que é que ele precisa? Quais são as competências que ele tem? Como é que ele se diferencia na especialidade? Acho que o primeiro ponto é estudo. Acho que atuação mediante estudo, claro que ela sempre vai ser vista de uma forma diferente, e aí com o estudo vem a segurança de você conversar com um paciente desse e falar, olha, eu estou aqui para te dar o suporte, eu sei te medicar, eu sei te tratar, eu sei reverter isso que está acontecendo, né? Então, esse estudo, esse domínio anatômico, o domínio anatômico profissional da ROF, ele é extremamente necessário. Ainda falando das intercorrências, por exemplo, uma obstrução vascular com um bioestimulador, por exemplo, ela já não é reversível como é com um preenchedor. Então, a gente tem que ter uma noção anatômica de até onde a gente pode ir, né? E de como a gente pode trabalhar, a depender do tipo de produto que se tem. Então, o estudo, ele, sem dúvida, é o principal caminho para o profissional se diferenciar. E eu falo que uma atuação mediante responsabilidade mesmo, sabe, Érica? Hoje, na área, a gente vê muita coisa assim, sendo divulgada, sem embasamento científico. Não, porque eu faço na minha clínica assim, dá certo. Porque eu tenho casuística de 20 pacientes aqui da minha clínica e deu certo. Tá bom, então publica isso. Ou então vai atrás de alguém que te ajude para publicar. Não, eu não tenho nenhuma aptidão de escrita. Procura alguém, mostra. Olha, eu tenho isso aqui, ó. A gente consegue trabalhar consciência. Então, infelizmente, a área ela vai um pouco para esse lado, assim, de não, eu faço na minha clínica, eu misturo X com Z e dá certo na minha clínica e eu sigo fazendo assim e ensino o meu coleguinha a fazer e tá tudo certo. E a gente vê muito isso no Instagram, né? Assim, você pega, às vezes, um profissional, eu não acompanho tanto a área de ROF, né? Minha área é outra, mas do que eu vejo, que aparece muito para mim, é assim, protocolo da doutora fulana. Aí ela vai desenvolver um protocolo que ela fez em 3 pessoas. Ela desenvolveu um protocolo e coloca no Instagram. E aí as pessoas começam, talvez, eu não sei se seguem ou não sei se ela tem olhar crítico para isso, né? Então, eu estou fazendo uma associação bastante com a minha área, com a minha especialidade. E aí precisa ver realmente quem é que está dando essa informação. Da onde que isso foi realmente publicado? Isso é algo testado? Usou num número grande de pacientes, assim, vocês vão por aí também, eu acredito, né? Porque o Instagram, às vezes, ele é ótimo para você ter informações rápidas, mas não profundas, né? Exato, exatamente. Essa coisa dos protocolos também, assim, acontece muito na harmonização orofacial. As pessoas fazem, sei lá, eu fiz um pertuito, que é uma área de abertura ali com agulha para você passar a cânula, fiz num lugar diferente. Já tenho aqui o protocolo Cláudia Almeida de lábios. Gente, o foco é entregar o melhor para o paciente, não tá nomeando técnicas. Nomear técnica é importante, mas publica. Se você está fazendo alguma coisa diferente, publica. Ou, sei lá, busca alguém que publique, que te ajude a publicar. E algo que, de fato, venha trazer um benefício. E não só achar que, não, para eu fazer o meu nome, ou para eu divulgar uma coisa diferente para o meu paciente, eu tenho aqui o lábio XYZ, o protocolo 3D de Malá. O quão isso vai entregar de resultado, né? Então, precisa avaliar. E, assim, muita coisa vem com foco em marketing. Que eu não sei de onde os dentistas tiraram que eles são excelentes em marketing sem estudar marketing, gente. Então, assim, tem muita gente que é boa em marketing, de fato, tem. Mas eu acho que essas pessoas que se destacam por ter esse viés aí de marqueteiro, né, como a gente fala aí coloquialmente, tem algum preparo para isso. Sim, tem estudo não, também. Exato. Tudo tem estudo. E não achar que eu vou criar um protocolo, vou dar o meu nome e eu vou bombar como profissional da área. Não é bem por aí. Tem que ter bastante cuidado, né? Exato. Falando em cuidado, que eu acho um ponto assim, muito interessante, realmente, como você levantou muito bem, né, Cláudia, da questão anatômica, né, que o dentista estuda muito a anatomia, a gente estudou, né, anatomia de diferentes esferas. Em relação a exames de imagem, como é que eles são auxiliares aí para poder identificar essa anatomia? Em que momentos são solicitados exames? Como é que funciona isso? Então, hoje a gente está num patamar da ROF que muitos profissionais estão buscando trabalhar com ecografia, com ultrassonografia de face. Eu trabalho lá na clínica com ecografia,
busquei me preparar para isso, não foi um dia acordei e agora eu vou trabalhar com ultrassom, fui fazer cursos, fui procurar profissionais. Você que manipulou o aparelho. Isso, eu que manipulo. É ultrassom de consultório. É um ultrassom, o que eu uso, Eric, é um ultra portátil. Ou ultra compacto ou ultra portátil. É um ultrassom que eu tenho uma probe específica que é compacta e ela fica acoplada a um monitor. E aí eu consigo fazer todo o mapeamento da face do paciente. Esse exame normalmente a gente faz quando o paciente ou relata que tem, por exemplo, PMMA em alguma área do rosto, porque o PMMA é um produto que, se a gente mexe com outra coisa ali na mesma área, a gente tem risco de desencadear uma reação inflamatória. Então, quando o paciente relata que tem ou não sabe dizer se tem, a gente faz o exame antes. E até mesmo para ver o que a gente está injetando ali no momento. Hoje eu uso muito ultrassom, vou fazer estruturação de arco zigomático e vou usar, sei lá, um bioestimulador à base de hidroxapatita de cálcio. Eu vou lá, depois que eu faço meu procedimento, eu consigo visualizar onde estão ali os bolos de produto que eu entreguei. É possível também fazer hoje o que a gente chama de procedimentos guiados. Como é que funciona isso? Você normalmente trabalha a 4 mãos, enquanto uma pessoa injeta, você está guiando o procedimento com o ultrassom, então você está vendo em tempo real, previsibilidade. Da segurança. O ultrassom que a gente trabalha também tem Doppler, então a gente consegue ver toda essa questão de vascularização, né? Se tem ali um Doppler turbulento, pode ser sim que tenha pego alguma artéria, tem algum comprometimento vascular ali, ou de oclusão, ou de obstrução. Então, tudo isso traz aí segurança para o procedimento. E agrega valor ao tratamento também, valor, né? Com certeza. Então, assim, eu vejo as pessoas hoje buscando essas alternativas. Claro que exige um preparo, né? Como a gente vem conversando, assim como tudo. E eu percebo que os meus pacientes lá na clínica, toda vez que eu faço, que passam por algum exame de ultrassom comigo, seja no início do tratamento, seja no final, eles ficam bem satisfeitos, assim. E sentem cada vez mais segurança. Sim. E você consegue alugar um equipamento desse? Ou não vale a pena? É melhor investir no seu? Você consegue. Só que aí depende da tua usabilidade, Érica. Se você é um profissional que acha que você vai usar, que a tua ideia é trabalhar com aquilo ali, de fato usar constantemente, como foi o meu caso. Eu fiz os cursos primeiro. E aí depois, quando eu estava no meu segundo curso de USG, aí eu falei, não, agora eu vou comprar o equipamento. Agora eu tenho segurança para comprar o equipamento. Primeiro eu fui nos cursos, né? Até para entender que equipamento eu ia comprar também, né? Para não comprar sem saber, né, especificação de equipamento. Ou seja, a pessoa que está querendo investir, né, na ROF, ela faz uma especialização, né? E depois ela vai adquirindo devagarinho, como você falou, né? No início, na especialização, você não precisa, né, não tem um investimento de equipamentos ali, mas aí você vai, ao longo, você vai tentando direcionar, né? E vai adquirindo devagarinho os equipamentos. Porque a gente vai no congresso, né? Eu fui no CIOSP esse ano, aí você vê um universo de tecnologias tem muita coisa. que talvez você se sente até um pouco fora, né? Assim, mas eu estou para trás, essas tecnologias, assim, laser, precisa investir. Como é que funciona isso, né? Porque a gente dá essa ansiedade, como a Érica está falando. A pessoa está entrando no universo. Poxa, mas eu tenho que comprar isso tudo, eu tenho que comprar ultrassom. Às vezes o aluno ele fica ansioso, né? Eu vou ter que gastar muito para fazer. Você já disse que não. No início, tranquilo. Nada disso é mandatório. É uma consequência, né? Isso. Você vai buscando outros tratamentos, dar valor, né? Agregar valores ao seu tratamento e vai Você não precisa de nada disso para começar. Sim. Porque normalmente você vai começar com os procedimentos injetáveis. Então, você vai precisar dos produtos, do teu conhecimento, do estudo ali na área e dos descartáveis que você vai usar, cânula, agulha, enfim, anestésico. E aí, acho que é tudo uma construção, realmente, né? À medida que você vai, de fato, crescendo ali na tua atuação profissional, você vai sentindo necessidade de outras coisas, né? Então... Como toda área, né? Também. Isso acontece em toda área. E aí, acho que é você fazer um mapeamento do que faz mais sentido para você investir. Para mim, o ultrassom diagnóstico é algo que, para mim, agrega bastante valor. E eu uso muito no meu dia a dia, mas eu comecei sem ele. Trabalhei vários anos sem o equipamento de ultrassom. A partir do momento que eu enxerguei uma necessidade de trazer algo a mais, de mostrar para o meu paciente que eu
de certa forma, acabo trabalhando com mais segurança. Sim. Eu fui buscar estudar e depois investir no equipamento. A mesma coisa esses equipamentos de tecnologia que vão entregar tratamentos, os lasers, os ultrassom microfocado, que também está bem comum. Esses você pode ou comprar ou alugar, vai depender de como você busca organizar ali a tua rotina na clínica. O que eu percebo é que, assim, se o teu foco é entregar os tratamentos, você executando, aí você vai ter uma tarefa por trás de como que você vai fazer isso para organizar o teu tempo, né? Porque não dá, por exemplo, eu estou num dia aqui que eu estou com minha agenda e eu vou ter vários procedimentos injetáveis para fazer, e aí eu tenho uma tecnologia no meio, às vezes isso demanda um tempo clínico maior. Não é que não dê para organizar, mas aí você precisa entender o tempo clínico que aquela tecnologia vai demandar, que às vezes é mais do que um injetável, para você conseguir se organizar ali nesse sentido. Perfeito. Entendi. Cláudia, se você pudesse dar uma dica para quem está começando agora, né, no universo da ROF, né, eu vou me inscrever no curso de especialização. O que você recomendaria para essa pessoa? Qual é a trajetória dela para ela poder se sentir inserida com segurança nesse contexto dessa especialidade tão nova, né, na odontologia, mas tão respaldada, que já tem muito embasamento? O que você recomendaria para essa pessoa? Acho que, assim, uma dica que eu busco sempre dar para os meus alunos é procurar ter cuidado naquilo que se valoriza na ROF. A ROF ela é uma especialidade que traz aí um mundo de glamorização exacerbada, assim posso dizer. E muitas vezes eu percebo que as pessoas elas estão buscando com essa ansiedade de talvez ter um status na área, mostrar ou passar essa glamorização. Isso tudo é consequência, né? Eu acho que quando você busca a especialidade com foco em, de fato, desenhar uma trajetória respaldada, responsável, construir essa trajetória, eu acho que você alcança voos muito mais altos do que focar ali só nessa coisa de eu quero passar uma mensagem de alto valor, de glamorização. Às vezes isso é muito tênue e isso acaba sendo muito passageiro. Então, eu gosto mais de consolidar as coisas. Então, eu foco numa atuação responsável, entregar o melhor para o meu paciente, entregar o melhor para o meu aluno, e as outras coisas vão vir como consequência. Então, assim, procurar a especialidade porque você se identifica com a especialidade e buscar fazer da melhor forma, com estudo, se especializando na área, buscando entender que que como as outras especialidades na odontologia, com a ROF não é diferente, a ciência é o que norteia a ROF também, e trazer essa atuação responsável para o teu dia a dia clínico. Dessa forma, a roda vai girar e as outras coisas vão ser consequência. E não atropelar, sabe? Assim, eu quero o resultado antes da minha dedicação, né? Sim, então isso eu acho que é bem importante. Muita gente vai em busca, né, de ganho financeiro, né? Porque, eu vou ali, vou aplicar um botox, vou ganhar tanto, e começa a fazer matemática. Né? Isso é uma consequência, né? Nunca pode ser o objetivo principal, né? Exato, Então, acho que, nossa, para mim, assim, muito rico o nosso bate-papo hoje no nosso podcast, porque realmente desmistificou muitos pontos, né, que a gente às vezes ouve, né, sobre harmonização orofacial, como é válido. Eu imagino que deve ser muito gratificante para você ver os resultados, né, o feedback dos seus pacientes. Eu acho que deve ser algo assim, como é que, em relação a isso, esse feedback dos seus pacientes, a felicidade que eles devem sair, você vê transformados, né? Isso muda vidas, né? Fora que eu acho que são pacientes que ficam recorrentes ali, né? Eles ficam linkados ao dentista, né, ali. Eles ficam. Então, é extremamente gratificante ver enxergar o paciente depois que ele passa pelo tratamento. É extremamente gratificante ver como o paciente se enxerga depois do tratamento, sabe? Assim, perceber que as pessoas elas saem do teu consultório mais seguras, ouvindo o seguinte enredo: as pessoas percebem que eu estou melhor, mas não sabem dizer o que eu fiz, sabe? Às vezes esse é o grande segredo, exato, né? Eu falo, isso é o que eu mais quero. Isso é o estado da arte, na verdade. Busco, exatamente. Então, assim, é muito legal ver que às vezes as pessoas chegam ali buscando um resultado que elas acham que vão melhorar
esteticamente falando, e quando elas voltam no retorno, eu percebo que a melhora vai além da estética. Sabe, é uma melhora de qualidade de vida, é uma pessoa que ela se enxerga mais segura, é uma pessoa que ela está mais disposta a enfrentar, sabe, assim. E eu acho que é esse o ponto, né? É esse o ponto. E seja uma mudança somente estética, uma mudança estética e funcional, sabe? Outro dia eu recebi um estudante de odontologia, esse caso é bonitinho, que me marcou muito. Ela fez uma reabilitação estética, na área de reabilitação mesmo, né, com resina, enfim. E ela tinha uma assimetria labial por conta da hipercinética mesmo. O músculo dela de um lado repuxava mais de um lado do que do outro. E aí eu falei, vamos finalizar esse caso, vou fazer uma toxina. E ela ia fazer as fotos da formatura. E ela ficou assim, maravilhada com o resultado, feliz. Depois me mandou mensagem no Instagram agradecendo. E foi um caso assim relativamente simples, não é um caso de alta complexidade, mas que você vê como muda a autoestima, né? Como muda a autoestima, como você resgata a confiança. E se a gente pensa, gente, em saúde de uma forma geral hoje, estética tem relação direta com saúde. É como você se enxerga, é você acordar e se olhar no espelho, estar se sentindo bem, sabe? Estar se sentindo pronto para enfrentar teu ambiente de trabalho, para enfrentar tua vida social. Então, é além. Não é só, não é só a toxina, não é só o preenchedor, não é o lábio que vai chegar antes da pessoa. É realmente uma mudança que traz benefícios que vão além da estética. Então, para mim, é muito gratificante ver os resultados, ver os feedbacks, ver os pacientes satisfeitos. É isso, sem dúvida, que me move, sabe? E essa recorrência que a Erika mencionou, ela é o meu grande objetivo. Tem um amigo meu que ele fala assim, melhor que um paciente novo é um paciente de novo. Isso. É isso. E o paciente, quando ele volta para mim... se ele gostou, ele vai voltar. Significa que ele está satisfeito com o que eu entreguei, que ele se sente seguro com o que eu entrego de resultado, com a forma que eu trato. E ele voltou não só pelo resultado, mas pela segurança que eu passei. Às vezes é uma bobagem que você faz diferente, sei lá, ir buscar o paciente na recepção, que é uma coisa que eu tenho o costume de fazer sempre, e o paciente se sente mais acolhido. Então, o meu grande objetivo é ter essa recorrência, que na ROF já é algo natural. Mas hoje também, como tem muita gente fazendo, se você não tem cuidado da forma que você lida com o teu paciente e de como você entrega o teu resultado, isso às vezes não, essa recorrência, essa fidelização não acontece. Então, eu tenho meu grande objetivo é fidelizar e ouvir sempre esse feedback de que o paciente está se sentindo bem, de que ele está feliz com o resultado. Então, é uma área, assim, linda. Eu sou suspeita para falar, mas é uma especialidade linda. Mas do jeito que você fala, você conquista. Eu já vou sair daqui e já vou fazer minha inscrição. Não é isso? Muito já legal. Vou fazer. Muito bacana. E lembrando também, pessoal, que a gente vai ter em novembro o evento Estúdio Convida. E a gente vai estar com a Cláudia participando, né? Vai estar lá com a gente. Isso. Estarei lá, com a maior alegria. Isso. E vai ser um evento de 2 dias, onde nós vamos trazer vários profissionais da área de odontologia, não só de endodontia, né, que está muito presente lá no estúdio, não só de harmonização, mas de prótese, fluxo digital, estética. Então, assim, vão ser 2 dias muito completos de aprendizado na área de odontologia. E a gente conta também com a presença de vocês, né? Então, gente, a gente espera que a gente siga aí juntos no nosso próximo episódio. Se você curtiu, gostou, curta a gente, segue a gente no canal, TikTok, Instagram. A gente está presente aí nas redes sociais sempre para trazer novidades para vocês. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!